Boa, vamos lá. Ou pelo menos fazer o mais próximo possível. O que é blockchain? Blockchain, quando existia... Manja do livro fiscal? Quando cada coisa que você fazia na empresa, você marcava para que aquilo ficasse organizado, né? Um livro fiscal. A blockchain funciona da mesma forma. Blockchain, o nome já diz, é um bloco, certo? Depois desse bloco, eu tenho outro bloco. Depois desse bloco, eu tenho outro bloco, como num banco de dados. Qual é a diferença disso? Esses blocos, depois de feitos, eles são imutáveis. Esse é a grande magia do processo. Ou seja, depois que eu criei isso aqui, eu não consigo mais modificar. Então, quando eu não consigo modificar uma timeline, isso gera segurança, né? Então, aqui, esse dado, eu sei que ele nunca mais vai mudar. Então, por exemplo, vamos falar... Tá registrado, não tem... é isso. Exato. Blockchain não tem nada a ver com transação financeira, porque ele ficou muito atrelado à criptomoeda e tal, mas blockchain, vamos pensar nela como um livro-ponto, como um banco de dados. A magia da blockchain, ao meu ver, ela está muito mais voltada ao fato da descentralização do que qualquer outra coisa. Por exemplo, deixa eu facilitar essa vida. Imagina que existe banco de dados da TOTT, onde tem os clientes lá, certo? Se eu vier aqui e fizer uma modificação nesse banco de dados, eu vou conseguir. É um banco de dados tradicional. Eu vou saber quem modificou? Vou saber quem modificou. Mas ainda assim, essa informação lá na ponta vai estar modificada. Então percebe que aí eu tenho um pouco de fragilidade nos dados? E a blockchain, por conta da descentralização e dessa linearidade, facilita o processo. E eu vou te explicar o porquê. Na blockchain, eu preciso de 3 coisas. E a principal delas, ao meu ver, é a descentralização. Como é que funciona o lance de descentralização? Imagina que você está aqui e você quer me enviar, quer assinar um documento, certo? A gente chama isso de smart contract, mas vamos facilitar a vida. Você quer assinar um documento. Imagina que você vai no cartório assinar um documento, ok? Então, eu tenho aqui o documento que você validou. Você precisa que esse documento tenha validade e ele fique salvo, fique o mais seguro possível. Hoje, como nós faríamos isso? A gente ia lá no cartório e registrar em cartório, certo? Esse documento vai ficar salvo centralizadamente, ele vai ficar salvo no banco de dados do cartório, certo? Então, se eu for lá no cartório e modificar esses dados, enfim, de fato serão modificados, porque ele só está em um local, concorda? Sim. A blockchain é diferente, e aí que entra o lance da descentralização. Eu quero assinar um contrato, estou numa rede blockchain. Nessa rede de blockchain existem os validadores. Eu tenho inúmeros validadores nessa rede. Quando eu solicito uma validação desse smart contract, desse contrato, ele vai mandar esse contrato para cá e ele vai dar um ok. Vai mandar para outro validador e vai dar ok. Vai mandar para outro validador, ele vai dar ok. Assim por diante, certo? Quando todos esses validadores derem um ok, eles vão mandar essa informação na ponta, dizendo que, de fato, isso foi validado. Quando isso aqui for validado, o que isso vai acontecer? Isso vai ser salvo nessa linha do tempo. E ela é descentralizada, porque eu preciso de muitas pessoas para modificar um arquivo só. Então, essa parte aqui é a parte, para mim, mais interessante da blockchain. E isso, Bruno, tem uma pergunta. Por favor. Bem nessa parte que você explicou sobre assinatura de contrato. Um exemplo disso são os softwares as plataformas de assinatura digital que a gente vem utilizando nos últimos anos para assinatura de contrato online. Perfeito. É um bom exemplo. Imagina que, sem a blockchain, o que você considera mais seguro? Eu assino um contrato digitalmente com uma empresa que presta esse serviço, ok? Certo. Essa empresa, a minha assinatura, e quem valida isso é a empresa, ou seja, esse dado, ele tá lá no banco de dados da empresa de forma centralizada, ou seja, só aquela empresa tem essa informação, ok? Se essa empresa, porventura, tivesse uma blockchain, como é que funcionaria isso? Isso não seria um dado centralizado. Eu assinaria o documento aqui,
Isso iria para uma rede de validadores aleatórios, por isso que para mim tem a magia da descentralização. Várias pessoas validariam esse mesmo documento dizendo que de fato está coerente e essa assinatura está ok. E aí sim, todos eles, quando toda a rede disser que o meu documento está ok, ele está validado. Aí você me pergunta, pô, Bruno, aonde isso fica salvo? Isso fica salvo na timeline da blockchain que eu escolhi, né? Dentro dos bloquinhos da blockchain de forma imutável. O que isso quer dizer? Se eu quiser modificar esse arquivo, eu vou precisar passar por validadores de novo. Então isso gera muita segurança, muita redundância dentro da rede. E é aí que está a magia da blockchain. Então, com isso, com esse mecanismo, né, dessa forma, a gente consegue ter uma segurança dos dados absurda. Porque, poxa, vamos falar de Bitcoin. A gente não consegue falar de blockchain sem falar de Bitcoin, que é o grande case, né, da blockchain. Quem é dono da blockchain? Quem é dono do Bitcoin? Cara, ninguém. Né? Ninguém, todo mundo. Então, todo computador ou todos os mineradores que fazem essas transações, essas negociações, são donos um pouquinho do Bitcoin, né? Então, existe uma rede imensa que faz um monte de validação, X mil pessoas ou dezenas de pessoas para conseguir mudar essa informação. Isso é literalmente impossível. Então, a magia da blockchain está na descentralização. Eu sei que eu estou indo muito a fundo disso, mas é importante a gente entender o nível de segurança da blockchain, porque aí por isso que eu considero ela tão interessante para as tecnologias, para a humanidade no futuro, né? Ela acaba tirando o poder da ponta e descentraliza isso. Descentralizando o poder, a gente consegue utilizá-la para um monte de coisa.